casa de oração. Dia 21. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. As promessas de Deus. Na oração corporativa, precisamos aprender a nos firmar nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo escreve: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Nessas promessas de Deus encontramos todos esses fatos eternos, e elas são declaradas em linguagem simples, direta e clara. O Espírito Santo pode nos dirigir a elas e capacitar-nos a firmar os pés nelas a fim de que se cumpram. A maioria de nós que está andando com o Senhor já deve ter experimentado que o Espírito Santo, de repente, ilumina uma dessas promessas no meio de uma confusão. Quando nos firmamos nessa promessa, ela nos abre a porta para a vitória. Na carta aos Hebreus há um belo comentário sobre as promessas de Deus, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23b. A fidelidade do Senhor Jesus está por trás de todas as promessas. O apóstolo Pedro escreve: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Toda vez que você recebe uma promessa, e se firma nela e a vê sendo cumprida, recebe alguma coisa a mais do Senhor em seu interior. Tia ela e a máquina de costura. Eu não aprendi essa lição de algum grande pregador, mas de uma irmã idosa que eu conhecia pelo nome de tia ela. A maioria das pessoas da igreja achava que ela era meio doida. Ela tinha sido cantora de ópera e costumava dar aulas de canto à minha irmã. Eu passava na casa dela e pegava minha irmã para voltar para casa comigo. Na época eu tinha apenas 13 anos e fora salvo havia não mais do que um ano. Quando cheguei à casa de tia ela, bati na porta, e ela me disse que minha irmã já havia saído. Então me perguntou: por que você não entra e toma uma xícara de chá? Quando entrei, ela disse: desculpe-me pela bagunça, eu não tenho muita prática, mas estou tentando costurar estas cortinas. Ela estava usando sua máquina de costura. Então começamos a falar sobre o Senhor, algo que ela gostava muito de fazer. Nessa altura, algo deu errado com a máquina de costura. Ela tentou, mas alguma coisa estava presa. Ela tentou de tudo, mas nada funcionou. Então perguntou se eu entendia alguma coisa de costura. Eu disse que não entendia absolutamente nada. Contudo, ela insistiu. Eu tentei, mas sem sucesso. Em minha opinião, ela estava totalmente travada. Aí ela disse algo que eu nunca mais esqueci: nós precisamos orar ao nosso Pai Celeste. Com isso, ajoelhou-se na frente da máquina de costura e, apontando para o chão, me disse: ajoelhe. Eu nunca vou me esquecer da oração dela. Ela levantou a mão e disse: ó Pai Celeste, o Lance e eu tivemos um maravilhoso tempo de comunhão a respeito do teu amado filho. Como tu sabes, eu não sou uma mulher muito prendada. Alguma coisa deu errado com minha máquina de costura, e eu tentei consertá-la. Mas eu sou velha e não entendo nada de máquinas de costura. E o Lance, esse menino querido, tentou consertá-la, mas ele também não entende nada disso. Pai Celeste, tu disseste na tua palavra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Nós te apresentamos a promessa de Salmos, capítulo 121, versículo 8, que diz que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Pai Celeste, por favor, envia um anjo para consertar esta máquina de costura. Com isso, ela levantou a cabeça. Eu estava com os olhos arregalados e toquei no braço dela e disse: tia, tente ver se funciona. Silêncio. Ela disse: dê um tempo ao anjo. Ela se ajoelhou ali com a cabeça baixa por 1 minuto ou 2, então de repente se levantou, sentou-se na cadeira e começou a usar a máquina. Ela disse: ó Pai Celeste, tu nunca falhas. Muito obrigada. Ora, eu tinha apenas 13 anos, e muita gente dirá que isso tudo foi coincidência. Contudo, para mim, essa experiência me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Eu tinha ouvido todo tipo de gente, pessoas famosas, grandes ministros no púlpito. Eles nunca significaram para mim mais do que pessoas que ministravam mensagens maravilhosas. Na verdade, eu nunca esperei que daquilo que eles diziam, 2/3 fossem coisas que funcionassem, e acho que os outros que ouviam também não esperavam mais do que isso. Eu estava deslumbrado com o que tinha acontecido. Uma irmã idosa, considerada meio doida por muitos, tomou uma promessa de Deus, firmou-se nela e viu o seu cumprimento. Isso mudou a minha vida, porque mudou a minha atitude para com a palavra de Deus e para com as suas promessas.
Se ele pôde fazer isso por tia Ela, com toda certeza podia fazer isso também por mim. Eu sempre dizia a tia Ela que tinha aprendido com ela uma verdade simples, mas extremamente importante, que você pode agarrar uma promessa da palavra de Deus com base naquilo que ele mesmo disse e colocá-la à prova. Na oração corporativa, precisamos estar ativos e atentos ao Espírito Santo para que ele, a qualquer momento, possa nos dirigir a alguma promessa. Essas promessas, dadas primeiramente a um indivíduo, podem então ser tomadas corporativamente, para basear as orações nelas. Isso sempre conduzirá ao cumprimento da promessa e à vitória. Uma batalha sobre a permissão de entrar em um país fechado ao Evangelho. Em uma determinada reunião de oração, estávamos lidando com um assunto muito complicado. O problema e a situação não se resolviam. Por mais que orássemos a esse respeito, nada conseguíamos. Era um obstáculo para a obra do Senhor. A dificuldade estava na concessão de vistos para entrar em um país fechado ao Evangelho. Ninguém que fosse obreiro cristão recebia visto. Eram todos recusados. Atacamos o problema de vários ângulos, mas nada aconteceu. Então o Senhor deu a um dos irmãos mais jovens uma promessa: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículo 8. Essa promessa foi confirmada a 2 outros crentes, sem que um soubesse o que estava acontecendo com o outro. O Senhor também deu uma promessa a outra pessoa naquela reunião de oração. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Firmamo-nos todos sobre essas 2 promessas. Foi impressionante ver o resultado disso. Não só irmãos e irmãs individualmente receberam o visto de entrada, como também famílias inteiras conseguiram entrar naquele país. Casa de oração. Dia 21. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. As promessas de Deus. Na oração corporativa, precisamos aprender a nos firmar nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo escreve: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Segunda carta aos Coríntios capítulo 1, versículo 20. Nessas promessas de Deus encontramos todos esses fatos eternos, e elas são declaradas em linguagem simples, direta e clara. O Espírito Santo pode nos dirigir a elas e capacitar-nos a firmar os pés nelas a fim de que se cumpram. A maioria de nós que está andando com o Senhor já deve ter experimentado que o Espírito Santo, de repente, ilumina uma dessas promessas no meio de uma confusão. Quando nos firmamos nessa promessa, ela nos abre a porta para a vitória. Na carta aos Hebreus há um belo comentário sobre as promessas de Deus, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23b. A fidelidade do Senhor Jesus está por trás de todas as promessas. O apóstolo Pedro escreve: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Toda vez que você recebe uma promessa, e se firma nela e a vê sendo cumprida, recebe alguma coisa a mais do Senhor em seu interior. Tia Ela e a máquina de costura. Eu não aprendi essa lição de algum grande pregador, mas de uma irmã idosa que eu conhecia pelo nome de Tia Ela. A maioria das pessoas da igreja achava que ela era meio doida. Ela tinha sido cantora de ópera e costumava dar aulas de canto à minha irmã. Eu passava na casa dela e pegava minha irmã para voltar para casa comigo. Na época eu tinha apenas 13 anos e fora salvo havia não mais do que um ano. Quando cheguei à casa de Tia Ela, bati na porta, e ela me disse que minha irmã já havia saído. Então me perguntou: por que você não entra e toma uma xícara de chá? Quando entrei, ela disse: desculpe-me pela bagunça, eu não tenho muita prática, mas estou tentando costurar estas cortinas. Ela estava usando sua máquina de costura. Então começamos a falar sobre o Senhor, algo que ela gostava muito de fazer. Nessa altura, algo deu errado com a máquina de costura. Ela tentou, mas alguma coisa estava presa. Ela tentou de tudo, mas nada funcionou. Então perguntou se eu entendia alguma coisa de costura. Eu disse que não entendia absolutamente nada. Contudo, ela insistiu. Eu tentei, mas sem sucesso. Em minha opinião, ela estava totalmente travada. Aí ela disse algo que eu nunca mais esqueci: nós precisamos orar ao nosso Pai Celeste. Com isso, ajoelhou-se na frente da máquina de costura e, apontando para o chão, me disse: ajoelhe. Eu nunca vou me esquecer da oração dela. Ela levantou a mão e disse: ó Pai Celeste, o Lance e eu tivemos um maravilhoso tempo de comunhão a respeito do teu amado filho. Como tu sabes, eu não sou uma mulher muito prendada.
Alguma coisa deu errado com minha máquina de costura, e eu tentei consertá-la. Mas eu sou velha e não entendo nada de máquinas de costura. E o lance, esse menino querido tentou consertá-la, mas ele também não entende nada disso. Pai Celeste, tu disseste na tua palavra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Nós te apresentamos a promessa de Salmos, capítulo 121, versículo 8, que diz que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Pai Celeste, por favor, envia um anjo para consertar esta máquina de costura. Com isso, ela levantou a cabeça. Eu estava com os olhos arregalados e toquei no braço dela e disse: tia, tente ver se funciona. Silêncio. Ela disse: dê um tempo ao anjo. Ela se ajoelhou ali com a cabeça baixa por 1 minuto ou 2, então de repente se levantou, sentou-se na cadeira e começou a usar a máquina. Ela disse: ó Pai Celeste, tu nunca falhas. Muito obrigada. Ora, eu tinha apenas 13 anos, e muita gente dirá que isso tudo foi coincidência. Contudo, para mim, essa experiência me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Eu tinha ouvido todo tipo de gente, pessoas famosas, grandes ministros no púlpito. Eles nunca significaram para mim mais do que pessoas que ministravam mensagens maravilhosas. Na verdade, eu nunca esperei que daquilo que eles diziam, 2/3 fossem coisas que funcionassem, e acho que os outros que ouviam também não esperavam mais do que isso. Eu estava deslumbrado com o que tinha acontecido. Uma irmã idosa, considerada meio doida por muitos, tomou uma promessa de Deus, firmou-se nela e viu o seu cumprimento. Isso mudou a minha vida, porque mudou a minha atitude para com a palavra de Deus e para com as suas promessas. Se ele pôde fazer isso por tia ela, com toda certeza podia fazer isso também por mim. Eu sempre dizia a tia ela que tinha aprendido com ela uma verdade simples, mas extremamente importante, que você pode agarrar uma promessa da palavra de Deus com base naquilo que ele mesmo disse e colocá-la à prova. Na oração corporativa, precisamos estar ativos e atentos ao Espírito Santo para que ele, a qualquer momento, possa nos dirigir a alguma promessa. Essas promessas, dadas primeiramente a um indivíduo, podem então ser tomadas corporativamente, para basear as orações nelas. Isso sempre conduzirá ao cumprimento da promessa e à vitória. Uma batalha sobre a permissão de entrar em um país fechado ao Evangelho. Em uma determinada reunião de oração, estávamos lidando com um assunto muito complicado. O problema e a situação não se resolviam. Por mais que orássemos a esse respeito, nada conseguíamos. Era um obstáculo para a obra do Senhor. A dificuldade estava na concessão de vistos para entrar em um país fechado ao Evangelho. Ninguém que fosse obreiro cristão recebia visto. Eram todos recusados. Atacamos o problema de vários ângulos, mas nada aconteceu. Então o Senhor deu a um dos irmãos mais jovens uma promessa: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículo 8. Essa promessa foi confirmada a 2 outros crentes, sem que um soubesse o que estava acontecendo com o outro. O Senhor também deu uma promessa a outra pessoa naquela reunião de oração. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Firmamo-nos todos sobre essas 2 promessas. Foi impressionante ver o resultado disso. Não só irmãos e irmãs individualmente receberam o visto de entrada, como também famílias inteiras conseguiram entrar naquele país.